Cumprimento a administração da AMPA por este programa, pela iniciativa, por proporcionar esses momentos aos irmãos, aos líderes da igreja, numa época em que nossa formação teológica, doutrinária, se faz tão importante. Minha gratidão aos irmãos pela oportunidade de estar com vocês nessa noite e, sobretudo, a Deus pelo privilégio de podermos juntos recapitular algumas das preciosas lições sobre o ensino do santuário. Como a doutrina do santuário, irmãos e líderes da igreja, é bastante ampla, nós vamos focar num ponto aqui nessa noite. Nós vamos focar no ponto que trata sobre o santuário celestial. Esse é o ponto focal da doutrina do santuário. A pergunta é: existe mesmo um santuário no céu? Se ele existe, quais as implicações disso? As implicações teológicas disso para a minha vida, para a igreja e para a obra de Deus, a missão evangélica nesse mundo. Então, para estudarmos isso, nós vamos dividir em 2 momentos esse nosso estudo. Primeiro momento, nós vamos ver as evidências da existência de um santuário celestial, algumas das evidências no Antigo Testamento, e no segundo momento, nós vamos ver algumas das evidências de um santuário celestial no Novo Testamento. Isso é importante para nós, porque foi estudando assim que os nossos pioneiros chegaram à conclusão, à compreensão da existência de um santuário no céu e puderam compreender, então, todos os desdobramentos desse importante ensino, que mais do que uma doutrina, é todo um contexto teológico, é todo um paradigma teológico que nos ajuda a entender melhor o que é crer nesse ponto central da fé adventista, da igreja adventista como movimento profético no tempo do fim. Eu quero, então, com a ajuda dos amigos aí da técnica, projetar, então, aqui o nosso material e para que você possa acompanhar aí, para que você possa acompanhar melhor o que nós vamos estudar. Então, o nosso tema, como foi dito para os irmãos, nós vamos começar pelo santuário celestial, evidências de um santuário celestial no Antigo Testamento. Nosso primeiro ponto é os principais argumentos que existem hoje sobre o santuário celestial, as evidências bíblicas de um santuário celestial no Antigo Testamento, as implicações do ensino do tema conforme apresentado no Antigo Testamento, e depois, então, nós fechamos essa primeira rodada com um resumo daquilo que nós estudamos. Uma pergunta aos irmãos: há um santuário no céu? Essa pergunta tem se tornado problemática no meio cristão e, até certo ponto, alguns, mesmo na igreja adventista, às vezes não têm certeza da existência de um santuário no céu. E por causa disso, nós temos hoje 3 argumentos principais. Primeiro, há aqueles que negam a existência de um santuário no céu. Eles dizem: não existe. É apenas uma invenção adventista para tentar explicar o desapontamento. Há um segundo grupo que até acredita no santuário, mas como símbolo e não como uma realidade no céu. Esse grupo afirma, irmãos queridos, que o santuário é apenas um símbolo do povo de Deus e ele representa os salvos no céu e os fiéis na terra. O santuário de Deus, então, seria o povo de Deus. E há um terceiro grupo que trabalha, que é o grupo da alegorização, que diz que o santuário é apenas uma alegoria para o céu como um todo, a morada de Deus. Ou então, o santuário é a própria pessoa de Cristo. Então, nós temos aí 3 argumentos principais que ora negam, ora simbolizam o santuário, ora alegorizam a compreensão do santuário. E há muitas pessoas que estão em nosso meio, quem sabe, que não tem aquela certeza, não tem aquela convicção de que existe um santuário no céu. E por isso tem dificuldades na compreensão desse tão importante tema para a igreja adventista como remanescente profético. Pois bem, para nós respondermos
a essa pergunta, existe mesmo um santuário no céu? Nós vamos voltar para a nossa Bíblia. Vamos voltar aí para o Antigo Testamento. E nós podemos, depois de avançar no nosso estudo, os irmãos poderão entender que os escritores bíblicos criam na existência de um santuário no céu, que eles viviam em consonância à existência de um santuário no céu e que eles proclamaram, ensinaram a existência de um santuário no céu. Isso por quê? Porque tem muitas evidências disso, inúmeras evidências disso no texto. E eles deixaram isso como evidência e por isso nós vamos recapitular algumas dessas principais evidências para que você, querido irmão, querido líder da igreja, possa também deixar que o Espírito Santo lhe convença, forme convicção santificada no teu coração de que de fato existe um santuário concreto no céu e que ali Jesus Cristo ministra em favor do seu povo. Isso inclui você. Então, vamos avançar aqui e nós vamos voltar lá no Pentateuco, que é a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você se lembra de um texto muito chave, um texto muito importante, o texto de Êxodo 25, 8 e 9, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Você se lembra que esse é um texto em que Deus fala para Moisés, Deus dá a ordem para Moisés, para que Moisés construísse, então, um santuário segundo o exato modelo que Deus lhe designou. A palavra usada para santuário aqui é mikdash. Mikdash tem sua raiz na palavra kodesh, significa um santo, algo separado para ser a morada de Deus, para ser o lugar onde Deus se manifestaria e onde Deus permaneceria com sua presença para que pudesse então habitar e estar no meio do seu povo. É interessante que o próprio texto diz que esse mikdash, esse lugar separado, esse lugar santo, deveria ser construído para Moisés segundo o tabnit que lhe fosse mostrado. O termo tabnit tem como significado modelo, cópia, padrão, réplica, representação, planta, imitação. A Moisés foi ordenado que o lugar separado para a habitação de Deus, que é o seu santuário, o seu mikdash, deveria ser construído segundo o modelo, segundo o protótipo que Deus mostraria para Moisés, segundo aquilo que fosse mostrado para Moisés. Então, Moisés deveria construir exatamente da forma como Deus iria mostrar. Ora, se Deus queria que o santuário a ser construído aqui na terra, por Moisés, copiasse um modelo, então, por certo, esse modelo que seria mostrado para Moisés, ele já deveria existir antes que Moisés construísse o santuário terrestre, para que fosse, então, o protótipo, para que fosse, então, o exemplar que servisse de base para que Moisés construísse o santuário terrestre. Esse tabnite diz respeito a um modelo já existente. E se nós formos avançando nos textos bíblicos, o próprio capítulo 25 de Êxodo, ali Moisés escreve assim, que Deus falou com ele: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Veja, irmãos queridos, que nos versos 8 e 9, Deus mostraria o modelo. No verso 40, Deus já mostrou o modelo. Deus já mostrou, Deus já deu para Moisés esse tabnite, esse modelo. E que modelo é esse? Que tabnite é esse? Esse termo aparece 20 vezes no Antigo Testamento. 8 vezes significa padrão, 6 vezes semelhança, 4 vezes forma, 2 vezes modelo, e
ele vai aparecer também em outros lugares da Bíblia com outro nome no Novo Testamento, com o nome Tipos, que é o seu nome correspondente. Mas importante para nós agora é que o santuário construído por Moisés, ele foi baseado no modelo mostrado a ele. Que modelo é esse? Que modelo é esse que foi mostrado para Moisés? É importante manter isso em mente, porque nós temos outras ocorrências no Antigo Testamento que falam sobre isso que foi mostrado para Moisés. O santuário terrestre foi construído baseado em quê? Se nós formos para a 1 de Crônicas 28, 19, ali nós temos Davi colocando para Salomão que Salomão deveria construir o templo baseando-se em algo que Deus deu para ele. E aí diz 1 Crônicas 28, 19, tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. De novo, a palavra, o termo usado aqui é tabnit, ou seja, tabnit é um modelo baseado num original. Com base no original, se tira um modelo, e esse modelo é dado então para Moisés primeiro, agora aqui ele é dado para Davi, para que o tabernáculo da tenda, construído por Moisés, e para que o tabernáculo, para que o santuário construído por Salomão, fossem feitos exatamente conforme um modelo. Que modelo é esse? Esse mesmo termo, tabnit, é usado para explicar, então, o que foi mostrado e o que foi descrito. Primeiro por Moisés e depois por Davi. Então, note os irmãos, quando Moisés foi construir o tabernáculo, quando é ordenado que ele vai construir, e quando é ordenado a Salomão, que Salomão construa o templo, e Davi não podia construir por suas próprias mãos, mas Deus entrega a Davi uma planta, um tabnit, daquilo que deveria ser construído. Ora, tanto para Moisés quanto para Davi, a ordem dada foi baseada em quê? Esse tabnit era um modelo do quê? Era baseado no quê que veio antes? Para nós entendermos isso, nós vamos estudar aqui, vamos mencionar para os irmãos e para os nossos líderes que nos acompanham, mais um texto que está em 2 de Reis 16, 10, que usa a mesma palavra, a palavra tabnit. Ele diz assim, então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Esse texto nos ajuda a entender o outro texto que nós estamos estudando, os outros textos que nós vimos até agora. Esse texto aqui não está falando de um santuário a ser construído para Deus, mas a palavra usada aqui é a mesma que foi usada nos outros textos. E aqui diz que o rei Acás foi a Damasco, viu ali um altar assírio, era inclusive um altar pagão, e ele fez o quê? Ele mandou que tirasse ali um desenho ou uma miniatura, uma escultura em miniatura. Nós não sabemos ao certo se foi um desenho ou se foi uma escultura em miniatura daquele altar que era dedicado a um deus pagão, para que esse modelo ou essa planta fosse então levado até Israel, e que fosse ali, então, construído um altar semelhante. Por óbvio, irmãos queridos, que aqui nós estamos falando de um altar pagão. Mas o que importa aqui é entender que o mesmo termo usado aqui é usado nos textos que falam sobre o santuário. Por quê? Porque essa é a palavra que era usada pelos escritores antigos do Antigo Testamento para falar de algo que era copiado de uma realidade já existente. Ora,
se Moisés se foi dado para Moisés um tabnite, e se foi dado para Davi um tabnite que Salomão deveria executar, e antes que Moisés deveria executar, então é porque esse original, o original do qual foi tirado esse modelo, ele já existia. E nós cremos, e nós vamos ver nos textos adiante, que esse original é o santuário do céu. É o santuário real que existe no céu. Tá? E aqui nós temos dois termos, o termo demut e o termo tabnite. São termos próximos, mas distintos. Demut significa imagem, semelhança, aparência. Pode ser um desenho ali. E o termo tabnite é um modelo, uma planta, uma cópia, um padrão. Muito provavelmente, uma escultura em miniatura daquele altar que o rei Acaz viu em Damasco. Então, é possível que o rei Acaz mandou um desenho e mandou também uma miniatura, uma escultura em miniatura do que ele viu. Isso nos diz algo. Isso nos diz algo. Esse mesmo termo é usado lá quando Moisés quis mostrar, quis mencionar o que ele recebeu de Deus. Ele recebeu algo baseado na realidade que existe no céu. Nós temos aqui para os irmãos mais um texto para nós entendermos. Diz assim, ó: e subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Você deve se lembrar desse texto aqui, o texto de Êxodo 24. Moisés consagrou os sacerdotes, consagrou os líderes ali, e eles subiram com ele no monte. E eles foram até certa altura, estavam muito assombrados com o que estava acontecendo. Eles foram até certa altura, e ali eles ficaram ali em certo ponto do monte, mas ali Deus deu a oportunidade deles presenciarem algumas teofanias. E o verso 10 diz que eles viram a Deus, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira. A expressão usada aqui, Mayasher, Lebanar, Hashafir, é uma expressão que indica um platô, uma espécie de platô de cristal, cor verde, o mais parecido possível com o que nós conhecemos por safira, que era muito bonito, e no santuário de Deus as coisas são feitas de pedras preciosas, porque cada uma pedra preciosa na Bíblia representa um aspecto do caráter de Deus. E aqui é uma visão que Moisés teve, e aqueles anciãos ali tiveram, do santuário de Deus, de uma parte, de um aspecto do santuário de Deus, que era esse platô, essa pavimentação de pedra de safira. E olha que interessante, se você for para Ezequiel, você vai ver em Ezequiel 1 dizendo assim, ó, por cima do firmamento, aqui Ezequiel está tendo uma visão do trono. Ezequiel tem duas visões muito nítidas do trono de Deus, uma no capítulo 1, uma no 10, e ele diz ali, por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. E aí ele diz no capítulo 10 agora, na outra visão, que ele viu uma como pedra de safira semelhando a forma de um trono. Irmãos queridos, aqui nós temos uma evidência clara. Quando Deus ordena a Moisés, que era para construir o tabernáculo, antes disso, ou no contexto da ordem dessa construção, Deus dá para Moisés alguns vislumbres do santuário celestial. E um desses vislumbres é a pavimentação de pedra de safira que está ali como um patamar, como um patíbulo ali, que sustenta o santuário de Deus no céu. E Ezequiel, nas suas visões do trono de Deus, ele vê também esse trono como uma safira, como uma pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então, nós vemos aqui que no contexto da ordem para construir o tabernáculo terrestre, Deus dá o que para Moisés? Vislumbres do santuário do céu, onde está verdadeiramente o original. Se nós avançarmos na Bíblia,
nós formos para Deuteronômio 26:15, há uma oração ali de Moisés. Ele diz assim, ó, olha, desde a tua santa habitação, aonde? Desde o céu, e abençoa teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. A palavra aqui é Maion, significa um lugar de habitação permanente. Lugar de habitação permanente. E tem outros textos aqui que usam esse mesmo termo para dizer que o santuário do céu é o lugar da habitação permanente de Deus. Quando Deus manda construir um santuário na terra, é porque ele queria aqui uma mostra atenuada da sua habitação do céu. Portanto, a Bíblia vai nos dando evidências bíblicas de que o santuário, o tabernáculo terrestre e os santuários que o sucederam na história eram apenas uma miniatura, eram apenas um espaço atenuado de algo muito maior, de muito mais intensidade que existe no céu, chamado nesses textos de santa habitação, o Maion divino, o lugar da habitação permanente de Deus. Aonde é isso? No céu. A Bíblia, então, não deixa dúvida, irmãos queridos, de que há um santuário no céu. Se nós formos para os Salmos, existe quase 60 referências nos Salmos sobre a habitação de Deus. E entre elas há algumas muito claras, que nós podemos aí, por exemplo, o Salmo 11, verso 4, nos dá uma dica. O Senhor está no seu santo templo, onde? Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A palavra aqui é rekal, significa um lugar. O lugar, essa palavra aparece 80 vezes no Antigo Testamento, sendo 66 para falar do santuário, e algumas são específicas do santuário como templo de Deus. Aqui falando então do santuário do céu. Porque fala muito claro aqui, note, queridos irmãos, o texto que você vê na tela. O Senhor está no seu santo templo. Alguém poderia dizer, pastor, mas isso aqui é o templo lá é o templo da época de Davi, o templo ali da época da época em que eles cantavam, usavam salmos para cantar no templo. Não é o templo daquela época. Considerava o templo de Deus, a habitação de Deus ali no tabernáculo, e mais tarde o templo que Salomão construiu. Não, irmãos. O texto diz para nós, aonde está esse santo templo? Veja aí na segunda frase, nos céus tem o Senhor o seu santo trono. Então nós estamos falando aqui do santuário do céu. No livro de Salmos, assim como no Pentateuco, e assim como nos escritos, fala de um santuário no céu. Ainda no Salmo 102, ficará isso registrado para a geração futura, e um povo há de ser criado, louvará o Senhor. O que tem que ficar registrado? Que o Senhor, do alto do seu santuário, aonde fica o seu santuário? No alto. Desde onde? Desde os céus. Baixou vistas à terra. Aqui, de novo, a palavra é Kodesh. Kodesh é uma palavra que ela qualifica a santidade dessa morada de Deus, mostrando que esse lugar está separado por Deus para um objetivo específico. No caso, ele é o centro de adoração a Deus. E ele está onde? Aqui diz que ele está no céu. E os termos usados, a terminologia usada nos textos, queridos irmãos, está diretamente conectada com a ordem que Deus deu para Moisés, ali em Êxodo 25. Mostrando para nós, então, que o que Moisés viu foi um vislumbre do santuário do céu. E foi dado a ele as orientações para que o santuário da terra fosse construído como uma miniatura, como uma medida atenuada do santuário do céu, o original, o verdadeiro, aquele não feito por mãos humanas. Se nós avançarmos ainda um pouquinho mais, Salmo 150, verso 1, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o aonde? No firmamento, obra do seu poder. 464 vezes Kodesh é usado
no Antigo Testamento, 91 para santuário. E, lógico, muitas delas para santuário celestial. Um outro detalhe, irmãos queridos, que o Antigo Testamento nos mostra, então. O Antigo Testamento, então, nos mostra que há um santuário no céu, que o santuário que foi ordenado a Moisés, ele deveria ser copiado do santuário do céu, que é o modelo, que servia como modelo, servia como original, servia como o arquétipo para o santuário terrestre. Mas o texto bíblico diz também que há uma interação dinâmica entre esses dois santuários. Haveria uma interação dinâmica entre os dois santuários. O que significa isso, pastor? Significa que aquilo que aconteceria num santuário afetaria o que aconteceria no outro santuário. Nós vemos isso, por exemplo, em 2 de Crônicas, capítulo 30, verso 27. O texto diz assim: então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até onde, irmãos? Olha aí na tela. Chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. O que nós temos aqui? Nós temos o maion de Deus, o santuário de Deus no céu, a habitação de Deus no céu, seu santuário. Algo aconteceu ali, quando algo aconteceu aqui na terra. Quando os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo no santuário da terra, lá no santuário do céu, na habitação de Deus, a oração feita aqui, no santuário da terra, foi ouvida. Irmãos, que bênção, que bênção. Olha as setas aí, a seta amarela, o que acontece na terra, a setinha vermelha, o que acontece no céu. Nós temos então a Bíblia nos ensinando que o santuário do céu está em íntima conexão, estava em íntima conexão com o santuário da terra. O que acontecia num santuário tinha impacto direto no que acontecia no outro. Então nós temos aqui uma interação dinâmica entre esses santuários. Outro texto: ouve, pois, a súplica de teu servo. Olha a oração de Salomão. E de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, onde Salomão estava? No santuário terrestre. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, aqui está falando do quê? Do santuário terrestre. Ouve tu, aonde? Nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. 1 de Reis, capítulo 8, versos 30 a 32. Queridos irmãos, olhem para a tela. Anote esse texto nas tuas anotações. Quando você estiver dando estudo bíblico para alguém que afirma que não existe um santuário no céu, tem esses textos bíblicos para compartilhar com essas pessoas, para mostrar para elas que existe sim um santuário no céu. E que esse santuário, ele é o lugar onde Deus age em favor do seu povo. E todas as vezes que algo acontecia no santuário da terra, o santuário do céu se movimentava em socorro ao povo de Deus. Porque o santuário da terra era uma cópia, o ritual do santuário da terra também era uma cópia daquilo que acontece e aconteceria no céu. Então, tudo aquilo que acontecia relacionado ao ritual do tabernáculo terrestre tinha o seu correspondente no santuário celestial. Se você olhar aí para a tela, você vai ver em vermelho o que acontecia no céu e em amarelo o que estava acontecendo aqui na terra. Então, há uma interação dinâmica entre o que acontecia no céu e o que acontecia na terra. Tudo isso vai mostrando o quê? Que o Antigo Testamento fala de dois santuários. O santuário que existia na terra, como cópia do santuário que existia no céu. E depois que o santuário da terra é feito, como cópia do santuário do céu, aquilo que acontece no santuário da terra tem relação, interação com o que acontecia no santuário do céu.
Isaías capítulo 6. Mais um exercício aqui para nós, queridos irmãos. Mais um texto para você anotar, para você estudar com as pessoas. Mais um texto para você sentar com as pessoas que você dá estudo bíblico. Ou, quem sabe, para você explorar melhor nos seus momentos de estudo, pessoal. Mais um texto importante para mostrar essa interação entre o santuário da terra e o santuário do céu, na época ali do Antigo Testamento. Aqui diz assim: no ano da morte do rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre o quê? Um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que templo é esse? O templo celestial. Como é que nós sabemos que é o templo celestial? Porque o contexto nos diz, olha a parte em vermelho, aonde ele foi visto? Assentado sobre um alto e sublime trono. Aonde fica esse alto e sublime trono? Fica dentro do templo de Deus, na Jerusalém celestial. Ali há um santuário real, concreto. Ali é o trono de Deus, dentro desse santuário. Ali Deus ministra em nosso favor. Isso já estava estampado nos autores do Antigo Testamento, e aí você tem o texto de Isaías. E aqui diz, verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que acontece. Quando o céu se reúne em adoração a Deus no seu santo trono, a terra, onde estava Isaías, se enchia da glória de Deus. Então, o que acontece no santuário do céu tem efeito direto sobre o que acontece na terra. A adoração que acontece no céu tem efeitos sobre o que acontece aqui na terra. Se nós continuarmos ainda em Isaías 6, leiam aí na tela, as bases do limiar, o limiar do trono de Deus, se moveram à voz do que clamava. Irmãos queridos, a Bíblia está dizendo aí para você, aí Isaías 6, verso 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. O trono de Deus, as bases do limiar se movem à voz do que clama, e a casa, ou seja, o seu templo terrestre se enche de fumaça. Aqui é um indicativo da Shekinah divina. Quando a presença de Deus se manifesta, as bases do limiar, aqui do santuário terrestre, ela tremia, fumegava, e era visto então a fumaça da glória de Deus ali no seu santuário. Verso 5 diz, então disse eu, ai de mim, disse Isaías, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha que detalhe interessante. No verso 4, quando vai falar da casa de Deus aqui no mundo, na época de Isaías, o santuário de Deus da época de Isaías, o profeta usa a palavra Bait, que é uma casa, um templo normal, um templo comum. Mas quando ele vai falar da casa de Deus, lá do céu, o templo do Senhor, ele usa a palavra Recal, que é o templo indicativo da residência de um rei. Note, irmãos queridos, que nos próprios termos que o autor inspirado usa para escrever o seu texto, ele cuidadosamente escolhe termos diferentes que indicam realidades diferentes. Uma coisa é a casa de Deus no céu, a casa do Rei eterno. A outra coisa é a casa de Deus aqui na terra. É casa do Rei eterno também, mas é uma realidade atenuada, que é uma cópia da realidade celestial. O clamor no céu, então, tinha efeitos aqui na terra. Ainda Isaías 6, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada da onde? Do altar de Deus no céu. E traz aqui, para Isaías aqui na terra. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou meus lábios, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, ao Senhor falando lá do santuário dele, que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, de novo, o santuário, de novo, Isaías aqui na terra. Então, note, em amarelo e vermelho, há uma interação dinâmica, há uma providência de Deus no céu, do santuário dele, tendo efeitos aqui na terra, tanto no seu santuário quanto no seu profeta.
Então, o que acontece num santuário celestial tem impacto direto sobre o que acontece aqui. O que ocorre lá tem efeitos aqui na Terra. Se nós pegarmos Daniel 7, olhe para a tela por bondade e anote esse texto. Daniel 7, eu estava olhando, versos 2 a 8. Versos 9 a 10, continuei olhando. Versos 11 e 12, então estive olhando. Versos 13 e 14, eu estava olhando. Versos 15 a 22, eu olhava e eis que. Verso 23 a 27, então ele disse. Se nós olharmos para 3 dessas expressões que Daniel viu, escritas em poesia, Daniel estava tendo uma visão de vislumbres do santuário celestial. Mas quando a gente olha nessa parte em amarelo, escrita em prosa, Daniel tem um vislumbre de coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Ele tem visão, ele tem revelação sobre algo que diz respeito ao que vai acontecer aqui na Terra. Então nós temos aqui uma interação dinâmica. Deus mostra para Daniel vislumbres de santuário celestial. E Deus mostra para Daniel vislumbres da implicação do que está acontecendo no santuário celestial para aquilo que vai acontecer aqui na Terra, com os reinos aqui desse mundo. Daniel 7, você lembra da profecia? É a profecia de Daniel 2, repaginada agora na forma de animais. O curso da história das nações, até o fim. E aqui nós temos, então, Deus mostrando para Daniel que aquilo que acontece no santuário celestial tem efeito direto sobre o que acontece aqui. Mais uma confirmação da existência de um santuário no céu. As cenas de 1 a 3 no céu ocorrem no santuário celestial. Ali fala de ancião de dias, filho do homem, miríades, um trono, um tribunal, livros, lei, domínio, são expressões ligadas a contextos do santuário. Se nós avançarmos mais, Daniel 8, nós temos ecos também do santuário em Daniel 8. Nós temos uma combinação do holocausto ali entre carneiro e bode. Essa combinação aparecia no dia da expiação, Levítico 16, lá no santuário. 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. 4 chifres aparecem no altar de sacrifício, também no altar de incenso, ali no pátio e ali no lugar santíssimo, no lugar santo, perdão. Nós temos aqui o sacrifício diário, o tamid. Se nós formos para Daniel 8, diz lá que ele tiraria o contínuo. E esse contínuo é o quê? É o contínuo holocausto da manhã e da tarde. Diz que ele pisaria o lugar do seu santuário, o chifre pequeno pisaria o lugar do seu santuário, o lugar do seu mikdash. Ora, irmãos, todos os textos que nós vimos até agora, nós temos que entender que a Bíblia que Daniel tinha eram os escritos do Antigo Testamento que ele tinha em mãos até o tempo dele. Esses escritos, irmãos queridos, era o contexto de Daniel, e ele sabia que o mikdash de Deus era o santuário celestial. E aqui aparece, em Daniel 8, o lugar do seu santuário seria pisado. E depois, então, isso remete também no dia da expiação, que fazia expiação pelo santuário para purificá-lo das suas contaminações. Em que dia? No 10º dia do 7º mês. Ali no dia da expiação. O mikdash era purificado. Então, há uma alusão aqui, um eco do dia da expiação. 2 seres divinos ali. 2 seres divinos, com voz de homem. Aparece uma voz de homem e aparece Gabriel. Nós temos ali no santuário 2 querubins, 2 seres celestiais sobre o propiciatório, ali na arca. Nós temos aqui, então, cenas de Daniel 8 que ecoam elementos do santuário típico e antítipo. O santuário típico ecoando o seu correspondente antitípico, que na verdade é o original. Então nós temos aqui uma correspondência entre o celestial e o santuário terrestre, uma correspondência estrutural e uma correspondência funcional. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do seu original, segundo a repartição do seu original. E há também uma correspondência funcional. O santuário terrestre funcionaria de forma análoga, semelhante a como funciona o santuário celestial.
Aqui, então, nós temos várias evidências. E aí fica a pergunta, o que Moisés viu? Moisés viu um modelo em miniatura, Deus deu para ele um modelo em miniatura para ele construir o tabernáculo terrestre. Deus deu para ele um desenho, uma planta. Deus deu para ele uma visão. Ou Deus deu as duas coisas para ele, a visão e depois um modelo em miniatura. Ou Deus deu uma visão e um desenho. Ou Deus não deu nada. Ele construiu o santuário com apenas baseado na intuição e não mais que isso. Ora, de acordo com os textos que nós temos, e nós vamos ver agora aqui alguns textos da senhora White, a opção é que Deus deu para ele, Deus deu para Moisés, irmãos queridos, uma visão, o texto fala muito claramente, o texto fala que Deus deu para ele uma visão, está aqui em Êxodo 25:9, o que eu te mostrar, isso você vai fazer, o que te foi mostrado, você vai fazer. E Deus deu para ele também, o texto também deixa em aberto a sugestão de que, além da visão, além de Deus mostrar para Moisés o santuário celestial, vislumbres do santuário, Deus teria dado para ele uma miniatura, para que ele construísse o tabernáculo terrestre de acordo com aquela miniatura, para ficar mais, quem sabe, mais fácil para a sua compreensão. Então, as duas possibilidades estão muito próximas da terminologia do texto. E assim caminha Ellen White. Nós vamos ver em seguida. Os escritores do Antigo Testamento, então, criam, viviam e ensinavam a existência de um santuário celestial que serviu de modelo para o terrestre. Apontaram que há uma correspondência estrutural e funcional entre ambos e evidenciaram a interação dinâmica que existe entre ambos. Bom, alguns textos, a senhora White diz assim, o santuário do céu. Marque aí, anote esses textos, você que gosta de anotar, você que é um homem ou uma mulher de Deus, que dá estudos bíblicos, você que estuda com pessoas que querem aprender, anote esses textos, pegue a sua caneta, seu lápis, anote aí. Grande Conflito, página 413, o santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original, de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Então, qual que é o original? Santuário do céu. Qual é a cópia? Santuário terrestre. Desejado todas as nações, página 139. Página 139. Observem aí, em amarelo e em vermelho. Moisés recebeu instruções. Foi mostrado para ele um modelo. De novo, foi mostrado um modelo. O que foi mostrado para ele? As coisas celestiais. Esse modelo lhe fora mostrado no monte. Outro texto, Patriarcas e Profetas, 245. Deus expôs perante Moisés no monte uma visão do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado. Todas essas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés. O que Deus deu? Deus deu uma visão para Moisés, vislumbres do santuário celestial. Deus falou com Moisés e ele tomou nota de detalhes. E Deus, possivelmente, deu para ele também uma miniatura. E nós vamos ver isso no texto seguinte, porque os textos do Espírito de Profecia se complementam. História da redenção. Diz aqui, apresentou a Moisés um modelo em miniatura do santuário celestial e ordenou-lhe que lhe fizesse todas as coisas segundo o quê? O exemplar que lhe fora mostrado. Moisés escreveu todas as instruções num livro, a serva do Senhor, acompanhando de perto o que os autores do Antigo Testamento nos ensinam. Ela diz o quê? Moisés recebeu uma visão com vislumbres do santuário. Deus entregou para ele uma miniatura para servir de modelo para ele. E Deus também disse para ele, falou para ele algumas orientações que ele tomou nota. Ele tomou nota de alguns detalhes a respeito das medidas, a respeito dos objetos do santuário, dos detalhes do santuário. Nosso penúltimo texto, a ordem dada a Moisés foi, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te mostrou.
o modelo que lhe fora mostrado como ideal de Deus. Por 40 dias lhe foi dada a orientação. E quando desceu para o pé do monte, estava preparado para dar o exato modelo que lhe fora mostrado no cume. Então, ele recebeu orientação. E depois, descendo de lá, então, ele vai escrever isso. Ele vai detalhadamente, depois de entendido, vai escrever com suas próprias palavras as maravilhas que Deus mostrou para ele no monte. Por fim, a senhora White diz aqui, Moisés examinou toda a obra dos construtores, depois de pronta, comparando-a com o modelo a ele mostrado no monte e com as instruções que receberam de Deus. Aquela estrutura era sagrada e ele então deu a aprovação dele, indicando que a obra de suas mãos fora aceita. Então nós temos aqui, irmãos, claramente a confirmação do ensino bíblico. O modelo mostrado para Moisés no monte, posteriormente, foi também apresentado pelo Senhor a Davi. E o santuário terrestre era feito à semelhança do santuário celestial. E aqui você tem agora o último texto, Patriarcas e Profetas 254, que a senhora White diz assim, do templo celestial, olha aí, ó, em vermelho, em amarelo e grifado de branco. Olha só. Há um templo celestial que é a morada dos reis, do Rei dos Reis. Esse templo celestial é chamado Santuário Celestial. Ele é o repleto da glória do trono eterno. Tá? Ele serviu de modelo para a estrutura terrestre. Ele serviu de modelo para a estrutura terrestre. Tá? E esse modelo celestial, esse original celestial, era cheio de vastidão e glória. E no santuário terrestre deveria ser ensinado todo o ritual, tudo que acontece no templo celestial. E por fim, ela diz assim, ó, é indiscutível. Assim, os que estavam, ela vai dizer, quando os pioneiros nossos estudaram esses textos, quando eles descobriram isso, quando eles entenderam isso que nós vimos agora, a senhora White diz aqui, assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre, segundo o modelo que lhe fora mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho que viu esse santuário no céu. É sobre isso que nós vamos ver no próximo bloco. Nós vimos agora as evidências de um santuário celestial no Antigo Testamento. No próximo bloco, será que o Novo Testamento fala também da existência de um santuário no céu? Isso é muito importante para mim e para você, para que você entenda que esse ensino não é invenção dos adventistas. A missão dos adventistas é voltar, é restaurar esse ensino que acabou esquecido depois do período apostólico, acabou meio que esquecido ou distorcido depois do período apostólico. Mas Deus, por meio de seus profetas inspirados, nos deixou evidências concretas, descrição inspirada de que há sim um santuário no céu. Eu deixo você, nesse primeiro bloco, com Salmo 18, 1 a 6. Invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele da onde? De onde, irmãos? Do seu templo, do seu Kodesh, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Que Deus nos abençoe, que nós nunca nos esqueçamos, que os escritores do Antigo Testamento, e nós vamos ver em seguida que os do Novo também, ensinaram com clareza a existência de um santuário no céu. Onde quer que você esteja, na sua igreja, na sua família.